Em 2018, a Marvel lançou o filme Pantera Negra, que conta a história de um super-herói africano. Esse personagem e o filme são muito ricos em mensagens, algumas antirracistas e outras antimachistas. Em 28 de agosto de 2020, o ator Chadwick Boseman, que interpretava este personagem no cinema, veio a óbito devido a complicações causadas por câncer. Neste episódio, o História Rápida apresenta algumas mensagens do filme Pantera Negra e de Chadwick Boseman. História Rápida. A primeira cena do filme é em Auckland. A escolha dessa cidade não foi por acaso. Fora da ficção, Auckland é o local onde se iniciou o Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos em 1966. Um grupo de pessoas que se organizou para fiscalizar a violência policial contra negros. Depois, criaram uma campanha pelo direito à alimentação de qualidade, emprego e moradia. Foram considerados comunistas e fechados pelo FBI alguns anos depois. Quando a personagem Nakia aparece pela primeira vez, ela está em um caminhão junto a outras mulheres que foram aprisionadas por homens armados. Estudamos que, no século XVI, havia tráfico de pessoas na África para serem vendidas como escravas. Esta cena do filme não está lá por acaso. Ela denuncia que, apesar de hoje em dia esta ser uma prática ilegal, o tráfico de pessoas ainda existe. No caso de mulheres adultas, como o filme mostra, trata-se do tráfico de mulheres para a prostituição. Cafetões compram essas mulheres, levam para outra cidade ou até mesmo para outro país e as prostituem. Dão a elas somente um mínimo para sobreviver e ficam com o lucro. Em uma cena, o antagonista do filme, Njadaka, vai ao Museu de Londres buscar um artefato feito de vibranium. Antes de anunciar o assalto, ele conversa com uma funcionária do museu sobre o artefato. Ela diz que o objeto foi feito em Benin e ele a corrige dizendo: soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda e é feito de vibranium. Não esquenta. Eu levo embora e está tudo resolvido. Ela responde: estes itens não serão vendidos. E ele rebate: como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo ou que tiraram igual tudo que querem? A cena levanta a discussão sobre a repatriação de bens culturais históricos. Porque até hoje, várias múmias egípcias estão em museus de Londres e não em museus do Egito. São centenas de itens museológicos em exposição em países que não os fabricaram, mas os tomaram à força. É correto que para um povo ver seus bens históricos tenham que se deslocar para tão longe? É correto que países como a Inglaterra tenham objetos raros e lucrem com a exposição deles, enquanto o país que fabricou estes objetos tem que pagar para vê-lo? Os objetos só estão lá porque foram roubados anos atrás. Mas agora, a humanidade tem um pouco mais de ética e esses países deviam se incomodar em mantê-los sob seu controle. Alegar que tem melhor capacidade de preservá-los é tão errado como era colonizar no século XIX, alegando que estavam levando a civilização até eles. Existe uma campanha pela repatriação dos bens históricos e culturais espalhados pelo mundo. Você é contra ou a favor de bens estrangeiros voltarem para o seu país de origem? E se o bem estiver no Brasil e pertencer a outro país? O Brasil detém no Rio de Janeiro um canhão roubado do Paraguai durante a Guerra do Paraguai. Foi levado como se fosse um troféu. Para os paraguaios, o canhão tem nome: El Cristiano, que significa o cristão, porque foi feito do metal derretido de sinos de igrejas. O povo paraguaio daquela época abriu mão de símbolos de sua religião numa tentativa de sobreviver ao contra-ataque dos exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Não foi o povo pobre do Paraguai que iniciou essa guerra, e sim seu ditador paranoico que se achava mais poderoso do que realmente era. Para o povo paraguaio, El Cristiano simboliza um esforço de sobrevivência e está relacionado à fé religiosa. É muito mais importante para eles do que para os brasileiros. Voltando para aquela cena do museu, Njadaka rouba uma máscara que está em exposição. Diz que não é de vibrânio, apenas gostou dela. No filme, podemos observar que vários personagens usam máscaras.
Você já parou para pensar qual é o significado das máscaras para as culturas africanas? Na África, há muitos povos bem diferentes. Nem todos têm máscaras em suas culturas, e o uso e significado delas varia de uma nação para outra. Além de serem obras de arte, são parte de rituais que celebram passagens, nascimentos, funerais, casamentos e até são usadas para curar doentes. E antes que alguém pense que usar máscaras nesse momento é uma bobagem inútil, lembre-se que na cultura brasileira também existem máscaras que são consideradas importantes e na prática podem ser vistas como adereços inúteis que não fazem diferença. Por exemplo, a vestimenta mais requintada nos batizados, os rituais de velório, o tradicional vestido de noiva, a baca usada nas formaturas e os remédios usados para curar doentes sem comprovação científica. Junto com as músicas e danças, as máscaras ajudam a criar um clima especial nesses momentos. Antes de se tornar rei de Wakanda, o personagem T'Challa toma uma poção que retira seus poderes de Pantera Negra e pergunta se alguém de sangue nobre quer desafiá-lo. Baku, líder dos Javari, o desafia e luta. A luta deve ser até a morte ou até a rendição. T'Challa vence e somente depois disso pode se tornar rei. Entre animais como leões e em outras culturas, como a Viking, o rei também pode ser desafiado por outra pessoa do sexo masculino em um duelo justo, e o vencedor se torna o líder da comunidade. Há uma cena em que o protagonista T'Challa diz que Nakia não pode ser uma boa rainha porque ela é teimosa. Ela responde que seria uma boa rainha porque é teimosa. Mulheres não devem ser submissas a seus maridos e devem conversar com eles para defender o que desejam. As Dora Milaje são guarda-costas do rei. Essas mulheres são inspiradas no exército do reino de Daomé. Raspar o cabelo era um privilégio das guerreiras. O antagonista, Njadaka, pretende fazer armas de vibranium, entregar aos negros de todo o mundo e assumir o controle dos territórios. Ele quer fazer isso para reverter a situação em que atualmente os negros estão inseridos. T'Challa luta para impedi-lo, por acreditar que pode-se acabar com o racismo sem guerra. Isso faz de Pantera Negra um símbolo de esperança em um futuro melhor e desencoraja o uso de violência. Isso me leva a perguntar: quando você é oprimido e luta contra o seu opressor, você pretende acabar com a opressão ou apenas trocar de lugar com o opressor? Se o seu desejo é apenas trocar de lugar com o opressor, você acha que este é o posicionamento correto? Shuri, irmã de T'Challa, que trabalha em um laboratório, salva a vida de Ross, um agente da CIA que estava procurando pelos traficantes de armas. Ele acorda, pergunta onde está e ela responde: "Não me assuste assim, colonizador." Europeus e seus descendentes vieram morar na África no século XIX para explorar as suas riquezas. Eram chamados colonizadores e cometeram atos muito violentos e assustadores. Eles consideravam os africanos não civilizados por não terem desenvolvido fábricas e diziam que estavam fazendo um favor aos africanos quando os exploravam, porque estavam ensinando eles a trabalhar. Mas será que construir fábricas que poluem o ar, a água, o solo, levam seus trabalhadores à depressão e geram ansiedade e desigualdade social realmente é algo inteligente a se fazer? Um dia farei um episódio sobre a colonização da África aqui no História Rápida. Depois de perder a luta contra o Pantera Negra, Njadaka está ferido e prestes a morrer. T'Challa diz que pode curá-lo e Njadaka diz que não quer ser curado, porque depois vai ser preso. Disse que, assim como seus ancestrais, prefere ser jogado no fundo do oceano do que viver aprisionado. Ele está se referindo aos africanos que foram escravizados e levados para o continente americano. Nós já falamos sobre isso aqui no História Rápida. Ao final do filme, T'Challa está na ONU discursando e diz: "Todos sabem a verdade. Há mais nos conectando do que nos separando. Em épocas de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Temos que encontrar um jeito de cuidar direito um do outro, como se fôssemos uma única tribo." Esta fala é uma indireta para o presidente americano Donald Trump, que foi eleito com a promessa de construir um muro separando o México dos Estados Unidos, para assim impedir que imigrantes entrem escondidos nos Estados Unidos.
T'Challa sugere que, no lugar de construir muros, Trump deveria ajudar os outros países a se desenvolver para as pessoas não sentirem vontade de ir para os Estados Unidos. Cuidar de todos como se fosse uma única tribo. Somos todos seres humanos, não importa onde nascemos ou a cor da nossa pele. O que nos separa, como imaginar fronteiras de países, não é tão forte quanto o que nos une, o que nos torna parecidos, que é o nosso próprio corpo. Nos quadrinhos, o Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro. A ideia de fazer uma revista em quadrinhos em que o super-herói é negro em 1966 foi muito importante. As crianças negras ainda não tinham um herói que as representasse. Algumas pessoas racistas disseram que a revistinha não ia dar lucro porque não poderia haver heróis negros, mas eles estavam errados. Depois de Pantera Negra, outros heróis negros surgiram nas revistas em quadrinhos. O ator Chadwick Boseman, na vida real, não tinha os mesmos poderes do Pantera Negra, mas foi um herói dentro da sua capacidade. Ele representou personagens como o cantor James Brown e Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro da Suprema Corte. Ele foi Jack Robinson no filme 42, A História de uma Lenda, que conta a superação de obstáculos do primeiro jogador de beisebol negro. Observe que ele faz o papel de personagens principais. Até bem pouco tempo atrás, era raro haver filmes em que negros são os protagonistas. A sua atuação nesses filmes faz parte da sensibilização do mundo contra o racismo. Devido à pandemia de coronavírus, Chadwick Boseman usou o poder do seu carisma para criar um programa de televisão para arrecadar dinheiro para atender negros pobres gratuitamente em hospitais dos Estados Unidos, porque lá não existe hospital público. O ator guardava segredos sobre a sua doença, não queria que tivessem pena dele e trabalhou até onde a sua saúde permitiu para deixar um mundo melhor para as pessoas negras. O filme Pantera Negra teve quase toda a sua equipe formada por pessoas negras. Eles mostraram seu potencial, recebendo 7 indicações ao Oscar, e foi considerado o melhor filme de super-heróis produzido até agora. Wakanda para sempre é o grito de guerra do país do Pantera Negra. Wakanda não existe em nosso mundo, mas queremos que pessoas como Chadwick Boseman continuem motivadas a fazer o que podem para combater o racismo. Boseman não está mais entre nós, mas o espírito de buscar a justiça como o rei de Wakanda buscava permanece e queremos que fique para sempre. Por isso, também encerramos este episódio dizendo Wakanda para sempre. Para ficar sabendo quando lançarmos novos episódios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, deixe um like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!